Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Não se esquece de se inscrever, deixe seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Hoje, Corinthians aí ganhou de 1-0 em cima da Ponte Preta, né? Lá em Campinas. Hoje o jogo, né, complicado por causa das chuvas aí em Campinas, né? Atrasou o jogo por 30 minutos aí, né? Conforme a Confederação aí paulista exigiu, né? E também, querendo ou não, o Corinthians também se atrasou um pouco aí para entrar em campo, né? E então chegou a mais ou menos uma média de 45 minutos de atraso, né? Mas o Corinthians aí conseguiu a vitória, né? Com um gol de Thales Magno. Ainda tivemos expulsão ainda de Martinez, né? E aí o Corinthians mesmo assim, ainda com um a menos, ainda conseguiu ganhar, sair com a vitória, né? Então segue aí o vídeo aí dos nossos amigos da ESPN, né? Aí chega aí para conferir esse vídeo aí. Segue aí. O jogo, mas é preciso pensar muito bem se um jogo com essas condições de gramado deveria ter sido realizado. Quero te ouvir também, Elton Serra, vitória do Corinthians, 1-0 contra a Ponte. Valeu muito mais pelo resultado. Primeiro, obviamente, né, mais uma vez, boa noite para você, Felipe, boa noite, André, boa noite, fã de esportes. É um jogo que vale muito mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O André trouxe muito bem, as condições do campo até dificultam o estilo de jogo das duas equipes. Acho que até a montagem da equipe do Ramon Dias, que a escalação saiu, inclusive, antes do primeiro adiamento, né, do jogo, mostrava pelo menos um time mais leve, né, para jogar em transição rápida, para tentar fazer marcação-pressão, com 3 atacantes leves, né, colocando o Romero de um lado, do outro, por dentro, né, o Yuri Alberto funcionando, do outro o Thales Magno funcionando como um terceiro atacante. Então, a característica era de um time para jogar em transição rápida. O gol até saiu dessa forma, né, mas dentro, obviamente, de condições inadequadas para a disputa do jogo. Acho que até no segundo tempo, o gramado absorveu um pouco mais a água, né? Sim. E aí o jogo ficou um pouco mais intenso. Tanto que tivemos acréscimos, expulsão do jogador do Corinthians também, acrescentando ali mais minutos ao jogo. E o Corinthians conseguiu, pelo menos, suportar uma pressão da Ponte Preta, que eu acho que o efeito do clássico é trazido muito para o jogo seguinte. E quando você joga fora de casa, talvez diminua a pressão por conta de você jogar distante da maioria da sua torcida, mas, ao mesmo tempo, essas condições poderiam fazer com que o resultado não fosse inversamente proporcional ao desempenho, que não existiu. Basicamente, o jogo não permitiu. E como o André trouxe bem, né, o gol do Thales Magno com assistência de uma poça d'água, o que realmente resume um pouco o que foi essa partida. Até para a gente não estender sobre o gramado, mas é um ponto muito relevante. Acho que precisa ser mencionado, não pode não ser mencionado. Não, mas eu queria, até para matar, um caso como esse, retardar um pouco mais o início, ou realmente chegaria num momento que não tinha muito o que fazer, joga e é isso, porque a gente sabe que não tem data para passar para o dia seguinte, coisa e tal. Claro, a gente não vai ficar aqui também falando que é uma decisão fácil, seja da arbitragem ou delegado do jogo, as pessoas competentes, ficarem adiando jogos assim, como se, né, como se o calendário brasileiro comportasse datas vagas para realizar partidas que não aconteceram por causa desse tipo de coisa. Não estou dizendo que é uma coisa simples, existem compromissos comerciais com emissoras de televisão, são diversos, precisam ser respeitados, são muito valiosos, não se discute, né? A questão é, os jogadores têm condições de trabalhar, sim ou não? Estão expostos a um risco maior do que é razoável colocá-los, sim ou não? O que pensam os times, o que pensam as comissões técnicas, eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, talvez, né, o fã de esportes que assiste o Sport Center hoje esteja nesse momento falando, mas que ingenuidade da sua parte, ninguém se preocupa mesmo com a qualidade do espetáculo no futebol brasileiro de maneira geral, porque se fosse assim, o calendário não seria como é. Né? Os campeonatos não começariam no Brasil ainda mais cedo nesse ano de 2025 do que aconteceu nos anos anteriores. Então, de fato, não é uma decisão simples, mas os jogadores precisam ser levados em conta. Em última análise, a qualidade do jogo que é exibido, oferecido ao público, seja no estádio, seja pelas televisões, que pagam caro para poder exibi-los, tudo isso deveria ser pensado e colocado acima
de qualquer outro interesse ou qualquer outra circunstância. E teve uma coisa interessante, né, Elton? Porque o jogo teve uma primeira alteração de horário. O Corinthians solicitou que esse início fosse ainda mais retardado. O árbitro disse que não. E o Corinthians não apareceu na hora. Que era 8h15, né? 8h15 ele não, o Corinthians quer 8h30. Não, 8h15, tá bom, então a gente aparece às 8h30. Desculpa, a gente ri porque, né, parece uma coisa não profissional. E não é profissional mesmo, né? Num ambiente supostamente profissional. Mas não é para rir, é sério, né? Se você solicita, olha, precisamos mais de 15 minutos, essa é a nossa opinião, e as pessoas que decidem dizem, não, o jogo vai começar a tal hora, você tem que estar em campo pronto para jogar a tal hora, né? Em qualquer lugar onde o futebol é respeitável do ponto de vista profissional, os acordos existem comerciais com televisões, emissoras de rádio, etc., para o jogo começar num determinado horário. E as equipes precisam respeitar isso. O Corinthians não poderia ter atrasado o jogo propositalmente. Elton. Os torcedores que vão para o estádio também, né? Claro. Alguns se programam para ir mais cedo para casa. O jogo, teoricamente, terminaria mais cedo. Os que conseguiram, nessa chuva em Campinas, ir para o Moisés Lucarelli. Eu acho que a gente tem, claro, colocar a questão do gramado no pacote. A gente está falando de um Corinthians que começa muito bem o campeonato em relação ao ano passado, por exemplo, né? O time que vem com uma campanha muito boa dentro do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que essas condições... A gente já viu muito Ramon Dias falar de circunstâncias além do jogo que influenciam no jogo, né? Questão de diretoria, por exemplo, né? A questão do Corinthians não estar tão tranquilo fora de campo, protestos de torcida, condições ruins de gramados no ano passado, por exemplo, calendário, logística, tudo isso entra na conta quando a gente vai analisar um jogo de futebol também. Mas eu acho que no fim das contas, né, espremendo essa laranja, que estava muito recheada de água, inclusive, nesse jogo, é um Corinthians que talvez vire um pouco a página do derby, olhe para o campeonato também como um campeonato que o Corinthians se coloca hoje como um dos favoritos ao título, mesmo tendo times, talvez, o São Paulo e o Palmeiras, né? O Palmeiras muito irregular, o São Paulo começa muito bem a temporada. Eu acho que o Corinthians se coloca também como um time que pode ganhar um pouco mais de tranquilidade nessa primeira metade da temporada com um título estadual. Pode não ser o mais importante do ano, pode não ser o mais importante da história do clube, mas pode ser um elemento de tranquilidade a mais para que o Corinthians consiga superar as adversidades que superou no ano passado, com a reta final muito boa. E essa pequena adversidade, talvez, que muita gente pode colocar como uma mini-crise, trazer os fantasmas todos de volta quando perde para o São Paulo. Então, acho que para o resultado do jogo, acabou sendo importante, obviamente, muito para o Corinthians e sua comissão técnica. Vamos voltar a falar mais sobre o jogo e também sobre o que a gente costuma fazer aqui de pegar algumas individualidades, André. Você sabe, eu gosto de falar disso como eu vejo virada de ano, né? Dos reforços que não vêm através do mercado, reforços de jogadores que já estão no elenco e eventualmente não foram tão utilizados. Eu quero falar do Thales Magno, o que é verdade, foi bem logo que ele chegou, logo que ele chega ele tem ali uma sequência, depois ele fica fora alguns jogos, aí chega Memphis Depay, outros jogadores, o Garro já estava, mas ele se machuca, ele fica afastado. E aí, naquela reta final, a participação dele na sequência nem foi tão determinante. Mas nos últimos 5 jogos ele já fez 3 gols e é aquilo. Claramente vai ajudar esse ano, estava lá, é um reforço. Já estando no elenco, eu queria que você falasse sobre o Thales. O que ele pode representar a esse Corinthians? Com o calendário que o Corinthians tem, Felipe, a minha impressão é que muita gente que não é considerada titular nesse grupo atual, não só vai estar em campo em ocasiões importantes, como vai merecer um bom pacote de minutos, né? Isso aí parece aquela coisa de companhia de telefone celular, né? Pacote de minutos. Mas é isso, eu acho que o Thales Magno pode pensar em uma temporada com um papel importante no time do Corinthians, embora hoje as vagas no setor de ataque elas estejam preenchidas por jogadores que estão à frente dele, né? O Yuri Alberto, principalmente com o Memphis Depay, que são 2 figuras meio que inquestionáveis em relação à capacidade e titularidade. Agora, ele já demonstrou, como fez no início da sua passagem no ano passado,
que tem um certo envolvimento mais íntimo, com bons momentos, com gols importantes. Ele logo que ele veio para o Corinthians, ele conseguiu gols no início, fez boas partidas, se envolveu em lances interessantes. Todo mundo no Corinthians lamentou quando ele se machucou, e aquilo que a gente sempre diz, não existe hora certa ou errada para um jogador se machucar, é sempre péssimo, mas aqueles que vêm numa boa fase, ou logo no começo, né, quando chegam a um clube, quando a expectativa é maior e tem um bom início e acabam se machucando, é claro que se lamenta muito mais. Então ele está ali. O gol de hoje é um gol que dá ao Corinthians uma vitória importante. Eu tenho a impressão que a comissão técnica sabe como contar com o Thales Magno, por causa das características que ele tem. Não será fácil jogar muito tempo. Em condições normais, as vagas estão preenchidas por jogadores que são tecnicamente superiores a ele, mais gabaritados e com maior capacidade de influência, mas ele está ali. Ele já demonstrou que quando o time precisa, pode acreditar na capacidade dele. Quero te ouvir também sobre Thales Magno, Elton. Eu acho que, acrescentando, né, o que o André trouxe, é um jogador que, pelo fato de ter retornado ao futebol brasileiro e a passagem dele curta anterior, né, ter deixado uma boa impressão no Vasco, principalmente, ele chegou com uma responsabilidade de mostrar, talvez, muito mais do que mostrou na sua primeira passagem, num time que estava ainda em fase de encaixe, né? E quando o time se encaixou, ele acabou se lesionando, ele naturalmente perdeu espaço e virou um jogador de rotação. Eu vejo hoje o Thales Magno como um jogador ali importante para determinados momentos do jogo, vez ou outra ser titular dessa equipe. É claro que há uma disputa sadia dentro de qualquer grupo para um cara que chega e tem uma sequência boa de jogos assumir uma titularidade. Isso vale para outros 3 jogadores, por exemplo. O Ranieri começou a temporada passada sendo um jogador importante na defesa e sendo uma válvula ali de saída de bola interessante do meio-campo, funcionando como primeiro volante e zagueiro. Superou aquela história de você não estar no Cuiabá, que o Mano Menezes trouxe, né, no início da temporada passada, e foi importante até determinado momento, até perder espaço também para jogadores que chegaram. Isso vale para o Coronado, que é um jogador que também chegou com aquela expectativa de ser um cara de articulação, de fazer o meio-campo funcionar bem. O meio-campo do Corinthians hoje funciona sem ele. E o próprio Ángel Romero, que é um jogador que entra e sai do time. Hoje, talvez o jogo não lhe favoreceu. Acho que favoreceu mais o Ranieri até do que ele, porque foi um jogo mais físico, jogo de contato, jogo de muita bola aérea, então precisou de um jogador como o Ranieri para ajudar na marcação. Mas eu acrescentaria esses 3 ao pacote Thales Magno. Eu acho que os 4 estão na mesma situação. Talvez o Thales Magno, obviamente, mais talentoso, né, do que os outros. O Corinthians, como outros clubes, fazendo aqueles famosos rodízios, né? E nesse começo de temporada, oportunidade para bastante gente ganhar algum valor, seja como titular ou seja como aquele reserva que entra em campo. Queria que você falasse em linhas gerais, eu daqui a pouco vou continuar indo nas partes mais individualizadas do Corinthians, o que te chama a atenção nesse começo do ano? Seja de algum jogador, seja de algum setor, de um Corinthians que acabou muito bem o ano, começa bem, né? Ficou a questão com o Clássico, que é aquela coisa, né? Perdeu o Clássico e tudo mais, mas segue muito bem, não está correndo risco no Paulista, a gente sabe que Paulistão sempre tem algum time grande que tem que remar para chegar no mata-mata. O que te chama mais a atenção, André? O que me chama mais a atenção é principalmente a postura coletiva, a forma como o Corinthians compete, desde que a comissão técnica no ano passado encontrou o acerto, recebendo jogadores, reforçou o meio de campo. O Corinthians passou a ser um time mais pesado, no bom sentido, no meio do campo, que é onde muita coisa se resolve no jogo de futebol, né? Veio um pouco mais de solidez defensiva e com a utilização, é claro, também de um jogador que não atuou ainda nessa temporada, que é o Garro, que é um dos melhores jogadores do Corinthians, um dos mais importantes, um dos mais influentes. O time, a partir daquele momento, no Campeonato Brasileiro, principalmente na temporada passada, encontrou a sua maneira de atuar e competir. E mesmo que não seja brilhante, hoje não foi, você percebe uma equipe que não tenta jogar de forma a, digamos assim, de uma maneira bem simples, fazer o que não sabe, né? O Corinthians é um time obediente, de acordo com o que os seus treinadores, porque são 2 treinadores, colocam em termos de plano de jogo para os seus jogadores.
E as partidas que a gente tem visto no Campeonato Estadual até agora, nesse início de temporada, mostraram isso até quando o Corinthians perdeu para o São Paulo. Porque houve um momento ali, quando o jogo estava 0-0 no primeiro tempo, em que o Corinthians competia, o Corinthians errava pouco. E depois, o São Paulo subiu de produção e o Corinthians passou a cometer muitos erros defensivos e não teve a mesma fluência de jogo quando teve a bola que nós estamos acostumados a ver. Mas é a capacidade de competição. É o que não tinha. O Corinthians não teve uma equipe na qual o torcedor pudesse confiar até o momento, no segundo semestre do ano passado, quando a comissão técnica atual, com os jogadores que chegaram, conseguiu encontrar esse acerto. A partir daí, a gente viu um time que tem a personalidade que demonstrou hoje mais uma vez. Quero te ouvir, Elton, agora de um jogador que a gente já viu aí nos melhores momentos, perdendo gols, que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto teve aquela fase muito difícil, acabou em alta absoluta. Este ano começa... Eu gosto sempre de tomar cuidado com as palavras, porque é começo de ano, então começa sem fazer gols, a crise, hashtag acabado, não, longe disso. Mas é um ponto, e que a torcida fala, né, dessa sazonalidade. O Yuri não tem meio termo. Ou ele faz gol a rodo, ou ele fica sem fazer. É aquele sem fazer de um jogador que está participando, está no quase ou não? De quem começou realmente um pouco abaixo? Não, eu acho que é um sem fazer de um jogador que não está jogando com aqueles caras que ajudaram ele a fazer muitos gols. Bom ponto. Né? Porque o time do Corinthians tem se modificado muito nesse início de temporada. O Memphis, por exemplo, estava no banco. O Ramon Dias deve ter pensado, não vou colocar ele num jogo desse, né? Não vou colocar o meu principal jogador num gramado como esse, porque ele não vai render. Então, eu acho que tem muito do encaixe da equipe. Ele se deu muito bem com o Rodrigo Garro e com o Memphis. E principalmente com o meio-campo, né, de dois volantes que ajudavam demais a esses caras também decidirem na frente. Então, tem a ver com um time que é muito modificado e com o início de temporada também. Qual jogador... Aí vamos sair do Corinthians um pouco. Qual jogador que começou a temporada encantando todo mundo? Não tem nem tempo para isso. A gente não tem esse recorte. Eu acho que ele mantém a confiança, porque jogar num campo desse, no fim do jogo também muito duro, né? Muito difícil. Ele foi um jogador muito participativo dentro das condições que o jogo oferecia. Ele não se esconde do jogo, acho que isso é importante. Sim. Então, eu acho que a confiança voltou, né? Desculpa, nem quando ele estava num momento de confiança baixíssimo, ele se escondia do jogo. Aliás, ele tentava até oferecer mais, né, nesse outro aspecto, acredito eu, para tentar compensar os defeitos naquilo que todo mundo esperava que ele fizesse. Né? Exatamente. Então, eu acho que está nessa história de estar começando a temporada, é um time diferente, a gente ainda pode esperar muito dele, principalmente quando o time, principalmente, né, começar a jogar juntos, os principais titulares, né, começarem a jogar juntos nesse Campeonato Paulista. O Elton, no começo do comentário, trouxe uma coisa interessante, né? Que é a ausência de forma regular de jogar. O Memphis, especialmente, já jogou, mas os caras que alimentavam muito o Yuri, em 2024, muito Garro e Memphis. Você vai nessa linha também, André? Sim. O Memphis, ele é um jogador que mudou radicalmente o Corinthians a partir do momento em que ele se tornou mais presente no time, por dois motivos. O primeiro é óbvio, é automático. Ele é um jogador muito acima da média que nós temos aqui no Brasil. Tecnicamente, ele é, assim, não é daqui, né? Eu acho que não é um exagero dizer, ele não pertence a esse ambiente de futebol. O nível técnico que ele tem é para centros em que o jogo está acima do que está aqui no Brasil. Mas ele está aqui porque deseja, porque recebeu uma boa proposta, porque está sendo espetacularmente bem remunerado, como se revelou recentemente, com a divulgação de alguns detalhes do contrato dele, que ninguém obrigou o Corinthians a assinar, o jogador não tem culpa nenhuma e vale o quanto ele pede né, à medida em que existe alguém que está pagando. Essa é a primeira parte. A segunda parte é como a presença dele ajuda o Yuri Alberto a jogar o futebol que ele sabe jogar. E talvez o Yuri não pudesse ter recebido um presente, entre aspas, melhor e mais importante do que a chegada do Memphis Depay. Embora, quando o Memphis chegou, o Yuri já estivesse num nível bem melhor, bem superior de rendimento individual em relação aos momentos que ele passou no começo da temporada e no ano anterior. Mas a presença do Memphis Depay
ajuda demais o Yuri no sentido de fazê-lo jogar melhor. O Memphis tem essa capacidade também. E o Garro, claro, é um assistente, um jogador de muita visão, um cara que consegue fazer leituras que os outros não conseguem, enxerga o campo de frente, tem bom passe, chega para tabelar. Então, esses dois jogadores auxiliam demais o Yuri Alberto dentro de campo e foram muito importantes na recuperação do jogo que a gente sempre soube que ele era capaz de oferecer, mas que ficou ausente durante muito tempo. É isso aí, meus amigos. Como vocês puderam conferir o nosso vídeo aí, Corinthians hoje batendo a ponte aí lá em Campinas e chegando a 12 pontos na 5ª rodada, perdendo ainda somente para o São Paulo, né? Nessa penúltima rodada aí, né? Mas o Corinthians aí continua na 2ª colocação do nosso grupo, né? O Mirassol ainda continua na nossa frente, né? E mesmo assim, né? O Corinthians aí ainda continua se mantendo classificado, né? E vamos aí conferindo aí, né, os próximos jogos, né? O Corinthians aí com um calendário cheio de jogos aí, né? Um calendário apertado, mas o Corinthians aí com um time, né? Com o rodízio aí que o nosso técnico Ramon Dias aí tá fazendo aí com o nosso elenco, tá conseguindo aí as vitórias, né? Só teve uma derrota aí, né? E infelizmente aí Corinthians com essa derrota perdeu aí esses 3 pontinhos aí, ficando ainda na 2ª colocação aí. Mas Corinthians aí tá na briga, né? Corinthians esse ano tomara que leve títulos para nossa torcida, para nossa casa, e próximo jogo aí é em casa, na nossa arena. Vamos lá para conferir, né? Apoiar o nosso time, né? E conferir esse jogão aí que o Timão vai fazer. Valeu, fiel. Segue aí, se inscreve no canal, deixa seu like aí para fortalecer. Também dá um comentário aí, né? O que é que você achou do jogo, quem assistiu, né? E quem não assistiu também dá uma procurada para ver os melhores momentos aí. Não tivemos muitos, mas foi um jogão, né? Corinthians aí mesmo com um a menos, conseguiu a vitória. Teve, por causa das chuvas aí, o campo muito molhado, então não teve um jogo com a cara do Corinthians, né? No jogo de toque de bola, né? Aquele jogo mais rápido. Foi aquele rebate para lá, rebate para cá, muitas bolas altas, né? Porque o meio de campo não conseguiu colaborar muito bem, né? Mas o Corinthians saiu com a vitória, né? E isso é o que importa. Valeu, fiel. Tamo junto. Segue aí pro próximo vídeo. Valeu!